Jesus é o meu amor, que cura a sua dor, que cura a sua dor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão em Cristo, minha querida irmã em Cristo. E que bom, é nós, né? Nós aqui nesse retiro quaresmal, já nessa terceira semana. Padre, a caminhada continua e precisa continuar, não pode parar. Exatamente. E que bom que você está caminhando conosco, não é? Uma alegria muito grande ter você aqui todos esses dias. A gente não enjoa de se ver, que a gente se ajuda, né? É verdade. Nós não estamos vendo vocês fisicamente, mas em nossas orações, os grupos, aliás, porque são 2 grupos, Corações Ardentes, estão sempre em nossas preces, nas intenções das missas. Então conte com nossas orações. Mas você que nos vê todo dia, que bom estar aqui com vocês nesse dia de oração. E é muito bom ter essa certeza, né, de que, como o padre disse, apesar de nós não estarmos juntos no mesmo lugar, não nos vermos presencialmente, apesar de aqueles que são de bebedouro, né, estão sempre aí participando das missas com o padre, mas nós temos essa certeza de que nós estamos juntos, né? Então você não está rezando sozinho. E não está só rezando comigo e com o padre, você está rezando com muitas pessoas através desse grupo Corações Ardentes. E isso traz força para a gente, até porque nós vamos comungando, né, das mesmas reflexões, das mesmas orações. Então isso também é graça, né, de Deus. É um meio, né, que Deus nos deu de podermos estar juntos rezando, já que se fosse, padre, para a gente estar todo dia no mesmo lugar, isso seria praticamente impossível, porque nós temos muitas pessoas que não são aqui de Bebedouro. E a probabilidade de os horários baterem, pessoas que trabalham, tem gente que assiste nossos vídeos à noite, enquanto estão deitados, outros de manhãzinha, outros lavando a louça, fazendo almoço. Então a flexibilidade ajuda muito, não é mesmo? E é isso que a internet nos proporciona, com a graça de Deus. Os horários e a flexibilidade podem ser de acordo com a vida da pessoa, né? Então assim, nós estamos aqui nesse retiro quaresmal pedindo essa graça ao Senhor. Criar em mim um coração ardente e uma vida entregue ao seu amor. Então nessa terceira semana da quaresma, nessa segunda-feira, então, dia 9 de março, nós estamos aqui e vamos iniciar, né? Pedindo ao Senhor que nos conceda também essa graça de um coração contrito, de um coração arrependido e humilhado. Rezemos então, pedindo a presença do Espírito Santo e o perdão do Senhor através do ato de contrição. Pesa-me, Deus meu, e me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Pesa-me pelo inferno que mereci, pelo céu que perdi, mas muito mais, pesa-me porque pecando, ofendi a um Deus tão bom e tão grande como vós. Antes queria ter morrido que ter vos ofendido. Proponho-me firmemente não mais pecar e evitar todas as ocasiões próximas de pecado. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Então, para você que tem um livro, né, Imitação de Cristo, nós estamos na página 39 e hoje é o capítulo 18, né? Dos exemplos dos santos padres. Hoje nós olhamos para o testemunho de tantos sacerdotes, de tantos padres da história da igreja e também de pessoas boas que nos influenciaram. Na época em que o autor escreve esse texto, a gente precisa entender que é uma época em que a cristandade estava muito forte. Então, a figura do sacerdote, do ministro ordenado, era uma referência por excelência, né? Não se questionava a figura do sacerdote e não se questionava, menos ainda, a figura dos santos da igreja. Hoje nós temos aí uma presença de leigos pregadores, de evangelizadores, tantas pessoas que também são bons testemunhos para nós, e a gente tem leigos aí que dão testemunho de santidade de vida para muitos. Então, quando nós fizermos a reflexão sobre esse conteúdo do exemplo dos santos padres, a gente precisa ter em mente o contexto da época. O que o autor quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que existem muitos pecadores, existem pessoas que não são boas como exemplos, mas existem santos pastores.
santos padres, religiosos, religiosas, confessores, confessoras, né? Então, existem pessoas que buscam a perfeição evangélica, e é isso que ele está lembrando aqui. Então, esses irmãos que dão testemunho de vida são para nós baluartes, são para nós modelos. Ele começa no parágrafo 1º, já chamando a atenção para isso. Contempla os salutares exemplos dos santos padres, nos quais brilhou a verdadeira perfeição religiosa, e verás quão pouco ou quase nada é o que fazemos. Então ele manda olhar, por exemplo, daqueles que foram testemunho de vida. Ele cita os santos padres, então automaticamente eu lembro os padres da antiguidade cristã, mas também lembra homens e mulheres que se consagraram a Deus até hoje, né? Ele fala que esses homens, eles foram amigos de Cristo, serviram ao Senhor, muitas vezes na fome, na nudez, na sede, nas dificuldades da vida, se dedicaram em orações, meditações, leitura da palavra de Cristo, né, da palavra de Deus, se dedicaram aí com vigílias, jejuns, e muitas vezes foram perseguidos e mortos. Então eles são grandes exemplos para nós e grandes testemunhos de vida. E quantas tribulações ainda sofreram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens consagradas e tantos mais. Então ele lembra desses nomes, dessas pessoas, ele não cita nomes diretos, mas ele provoca a gente a reflexão sobre a vida de oração desses irmãos. Naquele contexto, como eu disse, padres e freiras e bispos se destacavam, religiosos. Hoje nós temos muitos leigos também. Então hoje, atualizando esse texto do autor, a gente poderia trazer aí testemunho de muitos homens e mulheres que arrebatam multidões com suas pregações, com seu exemplo de matrimônio, exemplo de pessoa que vive a vida evangélica, né? Então são grandes testemunhos aí de fundadores. E santos canonizados nesse tempo. Exatamente. São João Paulo II, Exatamente. Santa Faustina, Madre Teresa de Calcutá, São Padre Pio. Santos leigos também, né? Carlo Acutis, isso. Né? O Frassati, Pier Giorgio Frassati, que foi canonizado junto com Carlo Acutis, e Santa Gianna Beretta Molla. Tudo agora do nosso são leigos tempo. Que se dedicaram à evangelização, que deram testemunho de vida e se consagraram. Alguns ainda não canonizados. Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, Verdade. não é mesmo? Que morreu, inclusive, em missão. Então nós temos aí muitos nomes importantes de pessoas que deram testemunho de vida e de amor. Então ele fala, né, que é importante a gente valorizar o testemunho deles e usar esse testemunho também para afugentar os nossos vícios, os nossos males. Lá no parágrafo 2º, né, ele fala que guerra esses homens fizeram para subjugar os vícios. Ele fala do fervor, das rigorosas abstinências, né, das orações fervorosas, das contínuas vezes em que foram atormentados e testados pelo inimigo. Então, esse testemunho deles deve servir para nós quando nós também estamos em dificuldades. A gente sabe que maldito o homem que confia no homem, nos diz a Bíblia. Mas é impossível também a gente não observar a presença de Cristo na vida de muitos irmãos e irmãs. Nós não podemos confiar nele, segundo essa reflexão bíblica do maldito homem confia no homem, para a nossa salvação. Entendi. Então nenhum homem tem poder de me salvar ou de me levar até Deus garantindo o céu para mim, porque ele não tem palavra para isso. Mas o testemunho de vida deles nos inspira, né? Nos inspira, pode ser digno de confiança. Sim. E é isso que o autor está nos provocando hoje, né? E ele faz uma lista imensa dos muitos predicados que esses homens e mulheres tiveram para com Deus e muitos testemunhos de vida. Na página 40, no parágrafo 4, né, ele fala que muitas vezes eles eram estranhos para o mundo, mas eles eram íntimos de Deus. Então foram tratados como pessoas que aos olhos do mundo não servem para nada. Quem está num convento, quem está se consagrando, quem mora numa comunidade de vida, quantos leigos consagrados,
aos olhos do mundo são inúteis, estão aí alienados. Aham. Mas para Deus eles são preciosos, porque eles escolheram a melhor parte. E assim nós devemos nos inspirar. A igreja nos ensina algo muito bonito, porque ela nos mostra que aquele que reza pelo evangelizador, aquele que colabora pelo evangelizador, é também um evangelizador. Então eu, por exemplo, não tenho condições de ir para a África. Eu tenho minha mãe, tenho minha família, né? Eu tenho minha vida aqui. Eu não consigo paróquia. ser um missionário na África. Tenho minha paróquia, né? E estamos aí vivendo a nossa vida. Mas eu rezo por aqueles que estão na África. O senhor tem aqui o Grupo Corações Ardentes? Tem o Grupo Corações Ardentes. Mas a gente reza pelos que estão na África, a gente reza pelos missionários. A gente colabora com as doações da própria paróquia, né, em favor dos missionários. Então nós também somos missionários na medida em que a gente colabora com aquela pessoa de 90 anos que está lá rezando dia e noite, porque não pode mais fazer muito para a paróquia ou para a comunidade. As orações dela também são orações missionárias. Santa Teresinha falou isso, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que ela não conseguia ir para a missão, mas ela rezava muito pelas missões da igreja, tanto que é padroeira dos missionários, rezou muito pela conversão dos pecadores, fez muitas mortificações. Então, terminando já a minha parte aqui, é importante a gente pensar nisso, né? Pensar nessa necessidade de olhar para os testemunhos e buscar a santidade. E a última frase, que é o último parágrafo dele, que, aliás, não é nem uma frase, né? Mas é uma provocação, ele diz assim: ó tibieze desleixo do nosso estado, ou seja, nós que estamos no mundo, que estamos totalmente vivendo a nossa vida secular, né? Que tão depressa declinamos do fervor primitivo e já nos causa tédio o viver por tanta negligência e frouxidão. Oxalá em ti não entorpeça de todo o desejo de progredir nas virtudes, já que tantos modelos viste de perfeição. Ou seja, nós que estamos atarefados com as coisas do mundo, corremos o risco de não ver o testemunho dos santos. E acabamos desleixando por preguiça, ou por ocupações, ou por falta de consciência mesmo. Então é importante a gente pensar nisso, né? Eu queria também trazer aqui, né, aquilo que o padre disse. Na nossa comunidade também a gente tem essa certeza, né? Aquele que colabora com a evangelização tem méritos, né, de evangelizador. Claro que isso não é para a gente se acomodar, dizer, olha, eu vou lá, né, dou lá uma contribuição para a comunidade Jesus Caminho Seguro, por exemplo. Vira as costas. Eu vou lá, dou o dízimo, pronto, já fiz minha parte, tchau e benção, e lavo as mãos. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de que realmente colaborar, né, com a evangelização, como o padre disse, né, as missões na África, em outros lugares. E como eu estou trazendo aqui, né, para a nossa comunidade Jesus Caminho Seguro, isso também é uma forma, porque é aquilo que o padre disse, em relação à comunidade. Se você fosse, por exemplo, né, alimentar um irmão em situação de rua, quantas pessoas você conseguiria alimentar? Uma? Duas? Talvez? E quando a gente se une, né, por um propósito, nós juntos aqui, enquanto comunidade Jesus Caminho Seguro, nós temos a oportunidade de alimentar de 50 a 60 irmãos em situação de rua, ajudar aqueles e as suas famílias que estão na dependência química, né? Então é isso que é esse caso, né? Não para a gente se acomodar, mas para dizer, eu também posso fazer algo colaborando. E uma coisa também assim que me veio ao coração, que hoje em dia, padre, existe um costume da gente seguir as pessoas. Eu sigo fulano de tal, eu sigo aquele cantor, eu sigo aquele ator, eu sigo até aquele pregador. E os santos são aqueles que a gente deve seguir, né? Olhando para a vida deles. Aqueles que a igreja diz, esse é digno de confiança. Isso, né? Não desmerecendo essas outras pessoas, não é esse o caso, né? Mas é porque a gente segue tanta gente, segue uma comunidade aqui, outra ali, e a gente se esquece, olhando para os santos, né? Seguir dizendo, não, vou me inspirar em São Carlo Acutis, vou me inspirar em Santa Faustina, vou me inspirar em Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né? Santa Madre Teresa de Calcutá. Vou me inspirar nesse jovem, como o senhor disse, o Giuseppe? Pier Giorgio Frassati, que era vicentino, né? Ajudava os pobres. Um jovem, né, que foi vicentino. Então, para dizer isso, nós vamos nos inspirando nessas pessoas. E também, para a gente deixar de ser mole, padre. Pois é. Porque aqui foi falando, né, de toda
todo empenho na oração, no esforço, no trabalho, no sacrifício. Então a gente está aí na terceira semana, né, do nosso retiro quaresmal e a gente pode começar a ficar cansado. Né? Ah, já estou cansado, levantar cedo, estou ficando muito cansado. Essa penitência já está ficando... Não dou conta, não estou dando conta. Acho que eu não vou chegar, né, até lá a Semana Santa. Então isso é para a gente pensar, né, que nós não podemos ser essas pessoas, né? Moles, frouxas. Chega na metade do vídeo, já começa a roer unha, dá dor de cabeça, dor de estômago, fome, vontade de ir ao banheiro. E esses homens ficavam horas e horas em adoração silenciosa. Então, a gente não consegue muitas vezes fazer nada daquilo que faziam. Né? Eles deram lindos testemunhos de vida e a gente não consegue imitá-los em praticamente nada, muitas vezes. Né? Diante do sofrimento, né, a gente muitas vezes se revolta, já desiste da oração, desiste de continuar caminhando na igreja, diante de um problema que a gente enfrenta, às vezes também na igreja, na pastoral, no movimento, fala, para, isso não é para mim. Então, esse exemplo, né, dos santos padres que o autor trouxe por causa da época, mas daqueles que nós estamos trazendo aqui hoje, tantos outros, né, dos seus santos de devoção, isso é para fazer a gente a ser homens e mulheres de fé, de têmpera, né? De coragem e sair dessa vida de, às vezes, de preguiça, de comodismo, de mornidão, de marasmo, de procrastinação que a gente está vivendo. Então, queria hoje aqui, né, para nós contemplarmos uma dor de Nossa Senhora, né, ela que é esse exemplo também de força, de coragem e de fidelidade. Queria pedir a libertação hoje, então, como eu anotei aqui, que nós fôssemos libertos da preguiça, da moleza espiritual, dessa fraqueza na fé, do preconceito que a gente tem com jejum, com penitência, com vida de oração, com vida de entregue a Deus, com essa caminhada espiritual, porque muita gente fica com esse preconceito, você fala, isso aí é coisa para gente aposentada, isso aí é para beato, para beata. Não, isso é para nós, né? Essa vida de força, essa vida de coragem, de têmpera, né? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, não é só para agora, é para a gente continuar também. Então vamos aí pedir, né, a intercessão de Nossa Senhora das Dores, então, rezando aqui nessa Via Matriz, esse caminho doloroso de Nossa Senhora hoje, contemplando a terceira estação ou a terceira dor, onde nós contemplamos a perda de Jesus no templo. Considera, alma minha, a intensa dor da Virgem Maria, quando viu que havia perdido ao seu amado filho, pelo qual buscou durante 3 dias com inconsolável aflição. Ó Mãe aflita, pela dor que tiveste ao perder a teu filho, te suplico, me alcances a graça para que o busque até achá-lo no templo de minha vida. E assim nós vamos rezando juntos. Deus vos salve Maria, cheia sois de dores. Jesus crucificado está contigo. Digna sois de ser chorada e compadecida entre todas as mulheres, e digno é de ser chorado e compadecido Jesus, fruto bendito de teu ventre. Santa Maria, Mãe do crucificado, dai lágrimas a nós, crucificadores de teu Filho, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. E pedindo essa libertação, nós rezamos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Assim nós vamos seguindo com a nossa penitência, né, aquilo que nós escolhemos, com o nosso horário de oração, a fidelidade, com a busca, né, do sacramento da confissão, apresentando também, né, ao Senhor a cada vez que nós vamos aqui rezar as nossas intenções, aquilo que nós estamos rezando por nós, pela nossa família,
E não esquecendo do cofrinho da quaresma, né, Cofrinho Padre? da quaresma. Se você já decorou o seu, já colocou aí num ponto visível, colocou cadeado nele para que não suma, que às vezes coloca na cozinha, o filho vai lá e pega, o esposo vai lá e pega, a hora O que vê, cofrinho cadê é o pra cofre? pôr, não é pra tirar, Não é né? para tirar, né? E no final da quaresma, quando você terminar seus compromissos, você decide o que fazer com ele. Uma das opções é a própria comunidade, como retributo pelo agradece. bem que a gente acaba fazendo por você, aí chegando até a sua casa, ou então uma outra ação social da sua comunidade. Então, gente, eu já agradeço, né, em nome da nossa comunidade, em nome das obras sociais aqui, aquela porcentagem que você sente no coração, né, de direcionar aqui para o Centro Assistencial Caminho Seguro. Nós vamos pedir a bênção de Deus, mas amanhã, né, mais um dia aqui dessa terceira semana, nossa caminhada precisa seguir firme e confiante e decidida, mas a bênção de Deus é indispensável para que a gente consiga tudo isso. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas de Deus, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como hoje nós tivemos, né, o exemplo de tantos santos, vamos rezar assim: Santos e santas do Senhor, rogai por nós. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor.